Oi, pessoal, vamos hoje falar de planejamento. Primeiro, eu domino o tópico, aí eu planejo o que eu domino e no final a gente vai fazer o treinamento. Mas agora chegou o momento da gente planejar, tangibilizar isso, e aí eu trouxe a Filomena, né, nossa tartaruguinha, porque quem tem pressa precisa ir devagar nesse planejamento, né? O Mark Twain, ele dizia assim: desculpa, eu não tive tempo de te escrever um bilhete mais curto. Ou seja, para a gente ser muito preciso, né, e eficaz na nossa comunicação, é importante que a gente invista um tempo planejando. E um método, né, que é muito comum na gestão, que é o PDCA, eu procurei usá-lo para mostrar o que seria o passo a passo de um planejamento, né, dessa comunicação bem feita. Então, como vocês podem ver aqui na figura, primeira etapa é a gente ter claro o nosso objetivo, né? Qual que é o sol que os nossos amigos lá estão buscando? Qual que é o sol? Qual que é o seu propósito? Para que você quer comunicar, né? Então isso é importante para a gente conseguir realmente não só engajar o outro, mas a gente mesmo. Se eu estiver aqui na frente sem saber para onde eu quero levar vocês, um vídeo vai ficar bom, o outro não. Então é importante que eu saiba o norte para onde a gente está indo. Na sequência, a gente tem ali o público-alvo, né? Que é a tal da empatia, entender quem é essa pessoa. Será que a altura da minha voz está conseguindo ser ouvida aí pelo público? Será que no mundo de hoje, né, dos youtubers, o ritmo da minha fala está muito lento ou não está sendo engajador? Porque se o que eu falar não for tão interessante quanto o youtuber, a chance de você procurar aula de comunicação lá é imensa. Então, entender com quem eu estou falando e qual o mundo no qual eu estou dialogando é importante. Terceiro item é o plano de comunicação. Faz um Excel, né, deixando claro o que você vai falar, quanto tempo. Então, é uma maneira de você estruturar a sua fala. O quarto item é o conteúdo e forma, né, gente? É muito importante a gente entender para qual público, mas também qual a melhor maneira de tocar esse público. E aí, para isso, eu trouxe essa outra imagem, onde vocês têm aqui 3 objetivos, né, e que vão orientar muito a forma com a qual a gente vai se comunicar. O primeiro é você fazer a audiência saber o que fazer. O segundo é por que fazer. E o terceiro, como fazer. Então, por exemplo, se meu objetivo é ensinar vocês a executar um procedimento, ou seja, está entrando no como, uma ligação pelo WhatsApp picotada vai ser a melhor forma? Obviamente não. Então, primeira coisa é eu ter a clareza. É o que, é por quê ou é como? Quanto mais essa mensagem tiver voltada para o como, maior tem que ser a interação do público que vai executar aquela mensagem. Então, seria nesse caso mais interessante um treinamento, né? Mas se eu só tivesse que comunicar o que foi a decisão de uma reunião na matriz, eu não preciso fazer um treinamento, né? Porque é muito mais uma apresentação do que fazer. Ali poderia ser um e-mail, poderia ser até uma mensagem no WhatsApp, ou seja, a participação minha como líder é muito maior. Então, nesse quadro resumo, vocês conseguem ver como que a gente dialoga dependendo de cada um desses objetivos. Quanto mais for o que fazer, o líder participa e para isso a gente tem ações como palestras, artigos, diagnósticos. Quando for no porquê, ou seja, aí eu vou ter que tocar a audiência para que ela se engaje na minha mensagem, precisamos então de uma dupla participação, quase que 50-50%. E aí para isso a gente tem formas como o treinamento, o mentoring e as sensibilizações. Quando a gente cai no como, aí eu como professor, eu falo no máximo 30% do tempo. 70% do tempo é você, a audiência, praticando, errando, fazendo e me perguntando como é que faz. E aí para isso você tem as reuniões, o coaching, as consultorias. Então, gente, é muito importante
na hora de você definir a sua mídia, né, entender primeiro qual é o seu objetivo. Existem mídias como o WhatsApp que a gente chama de mídia pobre, né? Você não deve terminar uma relação com a pessoa com quem você foi casada pelo WhatsApp, né? Então, assim, ali é uma mídia para você falar para a pessoa, olha, a gente precisa conversar hoje à noite. Onde e que horas? É seco, é simples, porque é uma mídia pobre. Hoje a gente está tendo muito problema de comunicação por isso também. As pessoas estão usando as mídias da maneira errada. O problema não é a tecnologia. Um brinde aí aos celulares, às mídias sociais. Se souber utilizar, muito bom. Mas se usar com o objetivo errado, a gente vai ter problema, ok? Dentro ainda dessa linha de planejamento da comunicação, existe um conceito muito interessante que é a lógica da pirâmide, né? Que ela diz que uma pirâmide ela é construída de baixo para cima, né? Isso é uma lei básica aí da física. Você não tem como construir o topo da pirâmide flutuando e inserindo coisas no meio. Isso aí não é factível. Mas quando você vai tirar uma foto da pirâmide, a primeira coisa que você vai olhar é o topo dela e depois você vai descendo. Façam esse experimento. Quando vocês forem tirar uma foto, geralmente a gente olha de cima para baixo. Mas isso foi construído de baixo para cima. Então tem uma sabedoria aí da natureza indicando que a gente constrói os conteúdos de baixo para cima, ou seja, dos seus argumentos, né? Mas a gente apresenta esses argumentos de cima para baixo. Então, por exemplo, se eu sou um executivo, eu não tenho que gastar 1 hora contando para o meu time como que eu cheguei no resultado. Eu posso já falar, gente, a nossa meta é tal e para alcançá-la eu vou precisar disso, disso e disso. Por mais que para chegar aqui eu tenha usado todo esse raciocínio, na hora da comunicação eu comunico de cima para baixo. E existem aí 2 lógicas que ajudam a gente a fazer essa comunicação. Existe a lógica dedutiva, né, que é você deduzir do todo para as partes, ou a indutiva, que é a partir dessas partes você chegar no todo. Então vamos ver 2 exemplos, só para vocês verem com qual vocês ficam mais confortáveis. Vejam aqui essas frases. Antônio é mortal. João é mortal. Paulo é mortal. Então, se Antônio, João e Paulo são homens, logo todos os homens são mortais. Então, isso aí é uma lógica indutiva, né, que parte do menor para o maior. Existe um outro caso que é a lógica dedutiva. Então, vamos ver agora essas outras frases aqui. Todo o homem é mortal. Essa é uma premissa maior. Se o João é homem, logo João é mortal. Ou seja, o João ele foi um output a partir desse todo que foi definido. Então, assim, qual que é o prós e contras? O indutivo ele é mais fácil para plateias menos reativas, para plateias que precisam até de uma certa didática para você chegar numa conclusão. Mas as pessoas mais rigorosas, mais críticas, elas podem sentir que você está manipulando, né? Que você está usando os inputs errados para definir um output desejado. Então, quanto mais resistente a sua plateia, maior a chance da lógica dedutiva fazer efeito. Mas para você fazer bem a sua lógica dedutiva, você vai precisar de ótimos argumentos. Porque se você usar um argumento errado, toda a sua lógica deixa de funcionar. Então, resumo da ópera, não tem melhor ou pior. Tudo vai depender muito de quem você vai atingir com a sua mensagem. Quanto mais crítica e resistente a sua audiência, mais importante você ter a sua pirâmide bem fundamentada. E você pode utilizar tanto induzindo até chegar no topo,
quanto você já apresentar esse topo e descendo se necessário. O que a gente fala muito nas organizações e nas empresas é que a lógica dedutiva ela tem feito mais impacto, porque ela também é mais rápida. Você já mostra o resultado, o fim onde você quer chegar. E nem sempre você tem que explicar os argumentos. Se você uma vez apresentou a conclusão que o seu time queria ouvir, e você tem uma confiança, né, as pessoas confiam na sua competência, elas entendem que você está indo no caminho correto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.